dia de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre uma data especial que a cristandade comemora neste mês de outubro. Gostaria de falar com vocês sobre a Reforma Luterana. Oro para que Deus nos ilumine e oriente. Amém. A Reforma Luterana, que aconteceu no século XVI, iniciada por Martinho Lutero, trouxe como um dos seus maiores legados a redescoberta e a ênfase na graça de Deus. Esta graça é descrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, onde ele diz: pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isto libertou os cristãos da ideia de que precisavam comprar, precisavam acumular justiça própria. A Idade Média é chamada de Idade da Escuridão. Escuridão por causa da ignorância espiritual. Escuridão por causa do pouco conhecimento científico. O século XVI, época da Reforma, foi um século marcado por epidemias, guerras e fome. E as doenças eram muitas vezes vistas como castigos divinos. As pessoas não tinham o conhecimento científico de hoje. Por isto, buscavam explicações em superstições, como bruxarias, malagouros, sinais dos céus e maus presságios. Os medos mais comuns no século XVI eram o medo da morte, porque não tinham garantias de salvação. Muitos viviam atormentados pela ideia da condenação divina. Medo de espíritos e demônios. Acreditava-se fortemente em influências malignas e muitos rituais eram usados para afastar os demônios. Medo da ira divina, onde enchentes, pragas e colheitas ruins eram vistas como punições de Deus. O desconhecimento religioso era quase geral, e o povo não tinha a Bíblia no seu idioma. Então, o reformador Martinho Lutero traduz a Bíblia para a linguagem do povo. E pela Bíblia, pela palavra de Deus, ele ensina o povo de que não há razão para medos. Deus é gracioso. A graça de Deus nos garante o perdão, nos garante a aceitação, nos garante a vida eterna em Cristo. Antes da Reforma, a salvação era muitas vezes apresentada como algo que dependia de sacrifícios pessoais, penitências e pagamentos em troca do perdão. A Reforma então prega e mostra que a salvação é pela graça. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo na sua carta aos cristãos da cidade de Éfeso, lá no capítulo 2, versículo 8 e 9, como já dissemos, está escrito: pela graça vocês são salvos, e são salvos mediante a fé.
E isso não vem de vocês, é uma dádiva, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus nos alcança. A graça de Deus nos perdoa. A graça de Deus vem a nós pela fé. Por isto, o apóstolo Paulo diz e garante na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo viverá por fé. Em outras palavras, a graça de Deus nos dá o perdão em Cristo, tornando-nos justos. A reforma nos convida a descansar no amor de Deus. Não precisamos viver na dúvida se Ele nos aceita ou não. Pela graça, temos a certeza de que somos filhos amados, perdoados e libertos. A nossa vida cristã é, portanto, a resposta de gratidão. Obedecemos e vivemos cristamente não para sermos salvos, mas porque já fomos alcançados pela graça e pela salvação em Cristo. Amém. Querido Senhor Deus, como é maravilhoso saber que Tu nos amas e que a Tua salvação e o Teu perdão vêm a nós através da Tua graça, da Tua bondade, da Tua mansidão. Querido Deus, obrigado pela Tua graça. Obrigado porque ela nos alcançou e nós agora podemos descansar nos Teus braços. Querido Senhor Deus, pedimos que a Tua graça também esteja não só sobre nós, mas sobre a nossa família, o nosso lar, nossos amigos, parentes e sobre todos os irmãos na fé. Continua, Senhor, a nos dar, por causa de Cristo, o Teu perdão, a Tua graça e também a Tua salvação. Em nome deste Jesus, em quem nós confiamos e seguimos, nós o pedimos. Amém. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus.
poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, Logo eu, de graça recebi o amor de Deus.